Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Werton Thiago, professor de Biologia. Estou aqui para mais uma aula de Biologia, beleza? Hoje a nossa aula será sobre o reino Animalia, ou seja, nós falaremos um pouco sobre os animais. Bom, mas antes de dar início aí ao conteúdo desse vídeo, eu peço para vocês que não é inscrito no canal, que se inscrevam no canal, que deixem aquele like, assim, para dar uma força para a gente aí, beleza? O reino animal é a área da biologia estudada pela zoologia, ou seja, estudo dos animais. Normalmente, quando nós falamos de animais, nós pensamos em apenas uma pequena parcela dos animais existentes. Normalmente, nós associamos animais a um pequeno grupo, o grupo dos vertebrados, ou também dos insetos, que são bem conhecidos. Bom, só que os animais eles se dividem em diferentes tipos. E eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho da variedade de espécies que nós temos no reino animal. Primeiramente, eu vou falar sobre os animais mais simples que existem, que são os poríferos. Os poríferos são os animais que normalmente são confundidos com rochas ou até mesmo com plantas, mas muito pouco associado ao reino animal. Por quê? Esses animais, eles vivem fixo ao substrato, ou seja, eles estão colados ao solo dos ambientes em que eles vivem. Normalmente são encontrados nos ambientes aquáticos de água salgada, mas também pode ser encontrado em ambientes de água doce. Os poríferos, eles não possuem tecidos como os demais animais, ou seja, as células deles possuem poucas especificidades. Simplesmente eles têm um sistema que faz filtração da água e retira ali o oxigênio e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Bom, esses são os poríferos. Depois dos poríferos, na escala evolutiva, nós vamos ter quem? Os quinidários. Os quinidários são animais um pouco mais conhecidos. Porém, esses animais aqui, os quinidários, às vezes eles têm uma espécie de alternância de geração. O que isso significa? Os quinidários, que são as águas-vivas, caravelas, são animais de vida livre, eles nadam, mas tem uma fase da vida deles que eles vivem também fixo ao substrato, como se fosse uma planta. Ou seja, ele tem duas fases de vida, uma chamada de pólipos, que ele vive fixo e se reproduz de forma assexuada, e outra fase da sua vida, ele é chamado de medusa. A medusa ela tem forma livre, nadante, ela pode nadar pelo mar e normalmente se reproduz de forma sexuada. Bom, falando um pouquinho agora dos plateumintos, que é o terceiro grupo de animais que na escala evolutiva. Os plateumintos, eles são conhecidos como vermes chatos. Literalmente eles têm o dorso e o ventre achatado, então eles são dorsalmente achatados. E esses vermes, normalmente, eles conseguem se reproduzir de forma sexuada, porém, também podem se reproduzir de forma sexuada. Aqui, no nosso quarto grupo de animais, eu vou falar um pouquinho sobre quem? Os molúsculos. Os molúsculos são animais de corpo mole, ou seja, eles não possuem nenhum sistema esquelético. Alguns até podem possuir conchas para proteger o seu corpo, mas em sua maioria eles não possuem. Alguns exemplos são, por exemplo, os caramujos, que nós encontramos nos ambientes terrestres, mas também há uma grande variedade de espécies em ambientes aquáticos, principalmente de água salgada. As espécies mais que chamam a nossa atenção é o polvo e as lulas, principalmente as lulas gigantes, que vocês estão vendo agora. Bacana, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos anelídeos. Como o próprio nome já diz, os anelídeos são animais que têm o corpo segmentado em anéis, ou seja, o corpo dele tem várias cavidades, vários segmentos. O anelídeo mais conhecido é a minhoca, que tem uma grande importância ambiental, porque ela produz uma substância rica e nutritiva para as plantas, chamado de humus. Bom, outra espécie muito conhecida, às vezes até assim um pouco assustadora, são as sanguessugas, que são anelídeos que são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue.
já foram até utilizados aí na medicina para curar algumas doenças. Bom, o próximo grupo que eu vou falar são dos nematóides, outro grupo pouco conhecido pelas pessoas, mas tem uma espécie em especial que vai chamar a atenção de vocês. Qual que é? A Ascaris lumbricoides. Isso aí, gente, a lombriga, que afeta grande parcela da população brasileira e causa aí uma doença chamada ascaridise. E essa doença ela acaba levando a pessoa a ter uma imunidade baixa, ter um crescimento inadequado e diversos outros problemas de saúde. Só que com um remedinho a gente consegue eliminar esse verme. É o único que parasita nós seres humanos? Não, existem outros, mas não vou entrar em detalhe agora. Bom, falando um pouquinho agora dos animais que nós mais conhecemos, que são os insetos, na verdade os insetos eles estão dentro de um grupo maior, chamado de artrópodes. Como o próprio nome já diz, artrópodes significa corpo articulado. Esses animais, diferente de nós, humanos, e os animais como a vaca e as galinhas, que possuem um esqueleto interno, ou seja, o esqueleto fica dentro do corpo, os artrópodes não, eles possuem um exoesqueleto. Isso mesmo, o esqueleto deles fica por fora do corpo e as suas entranhas é toda flexível. Nós não, é por fora que somos mole. Dentro desse grupo, o que mais se destaca são os insetos. Normalmente, quando alguém vê, por exemplo, uma aranha, já fala, olha, um inseto. Mas na verdade a aranha ela é um aracnídeo, assim como o escorpião e outros. Só que os insetos são todos aqueles animais que possuem asas, ou seja, como por exemplo, ou em alguma fase da vida ou durante a vida toda. Formigas, abelhas, vespas, enfim. Alguns insetos não apresentam asas, mas assim, a maioria deles sim. E tem outras características que determinam esse grupo. Bom, aqui o próximo grupo que nós temos é os equinodermos ou equinodermatas, que são conhecidos como estrelas do mar. Esse nome ele deu origem por causa dos espinhos que possuem esses animais. O mais clássico deles é o ouriço do mar, que possui os espinhos bem alongados, como vocês podem observar. Só que também tem as estrelas do mar, pepinos do mar, bolachas do mar, que todas possuem pequenos prolongamentos, por mais que às vezes não pareça espinho, porque aconteceu assim, processos evolutivos que eles foram perdendo essas características. Mas o corpo deles por cima possui essas placas calcárias que acabam dando esse aspecto. E por último, o grupo de animais assim, que eu acho mais interessante, porque eu faço parte, são os chordatas. Os chordatas são os animais que possuem a coluna vertebral, ou seja, são os vertebrados. Aqui dentro dos vertebrados nós temos 5 grupos bem diferentes. Vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, nós temos os peixes, que são animais exclusivamente aquáticos. Bom, pelo menos eu não conheço nenhum peixe que vive fora da água. Temos também os anfíbios, que acontece o quê? Os anfíbios, eles são animais aquáticos e terrestres. Por quê? Os anfíbios eles dependem exclusivamente de um meio aquoso, ou seja, de um ambiente com muita água para o seu desenvolvimento inicial. Apesar desses animais poderem respirar com pulmões no ambiente terrestre, na sua fase jovem, eles precisam da água para se desenvolverem. A gente consegue observar isso muito bem nos sapos, rãs e pererecas. Enfim, o próximo grupo é o grupo dos répteis. Lembrem que todos esses grupos que eu estou falando estão dentro do chordata, que são os que possuem coluna vertebral. Os répteis, eles são semelhantes aos anfíbios. Botam ovos, só que a casca do ovo do anfíbio é mole. A do réptil é calcária, ou seja, uma casca dura. Então, o ovo do réptil pode ficar fora da água. E dentro desse ovo contém todas as substâncias necessárias para o desenvolvimento do embrião até que ele possa nascer na forma de um mini adulto. E assim, uma característica dos répteis é possuir o corpo escamoso. Para quê? Para evitar a perda de água para o ambiente e assim não ocorrer a desidratação desses animais.
Os anfíbios já não têm essa capacidade, por isso eles viviam e vivem em ambientes úmidos. O próximo grupo é o grupo das aves. As aves, acredita-se que ela evoluiu a partir dos répteis. E a principal característica de uma ave é a capacidade de voo e a presença de penas. Ou seja, essas escamas podem ter se desenvolvido e se tornado penas. Nem todas as aves voam, mas assim, é uma característica muito marcante no grupo das aves. E falando dos mamíferos, aí sim que são os animais mais conhecidos por nós. Inclusive nós somos mamíferos. E qual a principal característica? Possuir glândulas mamárias para alimentar os seus filhotes na fase jovem de sua vida e também a presença de pelos pelo corpo. Alguns animais, como por exemplo a baleia, acabam perdendo parte desse pelo que recobre o seu corpo por causa do ambiente onde vive. Mas na fase embrionária é possível perceber a presença dessa estrutura. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre os animais. Eu espero assim que vocês tenham gostado e que principalmente tenham entendido um pouquinho mais sobre o reino animal. Beleza? Até a próxima. Obrigado.